a notação que acabamos de definir para a substituição pertence à metalinguagem, não à linguagem objeto. Ou seja, isso não é uma das fórmulas que fazem parte realmente da linguagem da lógica proposicional. Isso é uma das maneiras que nós usamos para nos referir a fórmulas da lógica proposicional. Quando uma variável P não ocorre em A, consideramos que a substituição nessa fórmula A de P por B é a própria fórmula A. Ou seja, você está substituindo uma coisa que não está lá por qualquer outra. Quando você tenta substituir uma coisa que não está lá, você vai lá, procura, cadê? Não achou? Vai substituir o quê? Termina não substituindo nada. Certo? Vai lá e troca todo o suco de acerola por suco de goiaba. Aí você vai lá e não encontra suco de acerola. Aí você não faz substituição nenhuma. Você vai trocar o quê? Não tem nada a ser trocado. Certo? Então, quando a variável não ocorre na fórmula, substituir essa variável por outra fórmula resulta em não fazer nada. Permanece com a fórmula antiga. Então, o primeiro princípio da substituição pode ser um pouco complicadinho para vocês entenderem a essa altura, mas ele vai ser muito usado na álgebra booleana, que eu vou mostrar daqui a pouco. Vocês podem até não perceber que está sendo usado, mas está. Bom, eu vou ler aqui, não se preocupe se achar difícil. Daqui a pouco eu vou exemplificar na conta, na álgebra booleana mesmo. Então, sejam A e B fórmulas logicamente equivalentes. Se as fórmulas C1 e C2 são também logicamente equivalentes, então, para cada variável proposicional P, a substituição de P por C1 em A é logicamente equivalente à substituição de P por C2 em B. Em outras palavras, partes podem ser substituídas por partes equivalentes. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou substituindo P por C1 e P por C2. Mas C1 e C2 são equivalentes. Da mesma forma, A e B são equivalentes. Então, partes equivalentes podem ser substituídas por partes equivalentes. No final, eu vou continuar com duas fórmulas equivalentes. E aqui tem exemplos disso, né? Eu estou pegando duas fórmulas que são equivalentes, fórmula A e fórmula B. Vou substituir em A. O que é que eu vou substituir? Em A, eu vou substituir P1 por Q. Estou fazendo isso aqui na primeira linha. Pega a fórmula A, substitua P1 por Q. Cadê P1 em A aqui? P1 em A está aqui, ó. Aqui e aqui, né? Então, eu vou substituir esse P1 por quem? Por Q, né? Por Q. Pronto, é uma variável, é outra variável aqui. Então, é só pegar P1 e substituir por Q. Pronto, fiz aqui, ó. Então, esse é o resultado da substituição dessa fórmula, da substituição de P1 por Q nesta fórmula aqui. Lembrando que esses três tracinhos indicam que as fórmulas à esquerda e à direita são a mesma. Os símbolos que aparecem à esquerda e à direita desse símbolo, desses três tracinhos, na verdade, denotam a mesma fórmula. Então, eu tenho uma fórmula de um lado aqui, isso que eu tenho do outro lado é só uma maneira de me referir a esta fórmula, uma outra maneira, o nome para ela. E aqui, mais à esquerda, eu dei um nome mais conciso ainda, porque esse aqui é meio grandinho ainda. Então, eu condensei e chamei de A' esta fórmula, que na verdade é esta aqui. A de baixo, pega a fórmula B, que está aqui, e substitua P1 por essa outra fórmula aqui. Mas cadê P1 em B? Não tem P1 em B. Então, o que é que acontece? Fica do jeito que estava. Não faz nada. Aí, esse resultado aqui é a fórmula que é denotada por este símbolo. E como o símbolo é grande, eu dei outro nome. Eu dei o nome B' para me referir a esta fórmula, que também poderia ser referida dessa forma aqui. Pronto, então vai ter outros exemplos aqui, ó, mais complicados, né? Eu vou pegar o resultado que eu já obtive aqui no primeiro item. Ó, vou pegar esse A', que na verdade é essa fórmula aqui, e vou fazer outra substituição em cima desse A'. Ó, o que é que eu quero fazer em A'?
quero pegar P2 e substituir por P se somente se Q. Então, pego a linha aqui, e onde tiver P2, eu substituo por P se somente se Q. Então, vai ficar assim, ó. Perceba isso. Ó. Daqui para cá, o que é que muda? Muda que no lugar de P2 eu tenho P se somente se Q. Então, eu fiz mais essa substituição em cima de uma fórmula que já era resultado de outra substituição. Pronto. Aqui embaixo também, eu estou pegando B', que já era um resultado de uma substituição, e estou fazendo uma substituição em cima desse resultado de outra substituição. E estou chamando de B duas linhas. Vai dar esta fórmula aqui. Pronto. E tem mais um exemplo aqui, que é uma substituição em cima de uma substituição que foi feita em cima de outra substituição. 3 substituições, né? Resultando numa fórmula. O que é que a gente obtém no final? Pela proposição 3, que é o primeiro princípio da substituição, a gente obtém exatamente 2 fórmulas equivalentes, porque em cada passo, nessas substituições que eu fiz aqui, eu estou sempre substituindo partes equivalentes em fórmulas que já são equivalentes. Então, em cada passo, ó, A' e B' são equivalentes. Por quê? Porque quando eu substituir P1 por Q em A, eu também substituí uma outra fórmula que é equivalente a Q por P1 em B. Então, aquele primeiro princípio da substituição se aplica aqui, já que A é equivalente a B e Q é equivalente a essa outra expressão. Então, pelo princípio da substituição, os resultados aqui, A' e B', são também equivalentes. E a mesma coisa vai continuar ocorrendo aqui. O resultado das próximas 2 substituições vão ser também equivalentes. A' é equivalente a B'. A' é equivalente a B'. E tal. Depois dê uma olhada mais com calma aí. Segundo princípio da substituição. Se A é uma tautologia, então para qualquer fórmula B e qualquer variável proposicional P, a substituição de P por B em A é uma tautologia também. Então essa é outra forma de obter tautologias a partir de tautologias. Substituindo o quê? Substituindo variáveis de tautologias dadas por outras fórmulas, que não necessariamente são tautologias. Por exemplo, eu tenho aqui uma tautologia dada. P implica a implicação de Q em P. Você pode confirmar facilmente que isso é uma tautologia de fato, por tabela verdade. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir P por essa fórmula que não tem nada de especial nela, é uma fórmula qualquer. Mas eu vou pegar essa fórmula e vou colocar no lugar de P aqui na tautologia que foi dada. E vou pegar também a variável Q na tautologia que foi dada e vou substituir por essa outra fórmula que também não tem nada de especial. O que é que vai acontecer? Eu vou obter esta fórmula, fazendo essas 2 substituições, eu vou obter esta fórmula, que é também uma tautologia. Perceba aqui, essa fórmula aqui, P e não R, foi colocada onde? Foi colocada no lugar de P. A fórmula S, se somente se R ou P, foi colocada no lugar de Q. E novamente, aquela fórmula que tinha sido colocada no lugar de P no início dessa fórmula maior, também aparece aqui no final, conforme deveria ocorrer, né? Já que o P na tautologia original também aparece no final. Então, o resultado, essa fórmula obtida aqui por essas substituições também é uma tautologia. Novamente, nós estamos enunciando aqui proposições sobre proposições, né? Então, são metaproposições e eu não estou provando essas proposições. Porque as provas têm que partir de algum lugar. Se eu fosse provar essas proposições aqui, eu teria que usar uma lógica que nós não desenvolvemos ainda. Então, estou tendo que colocar coisas assim, sem provas, para vocês, porque nós estamos num nível bem introdutório da lógica. Aí, depois, se você continuar estudando lógica, outro curso de lógica, eu já teria as demonstrações para isso. Só que as demonstrações para essas metaproposições envolveriam noções mais básicas de lógica que vocês estão vendo agora. Então é uma coisa que parece uma cadeia assim, sem fim, né? Eu acho que parte do motivo que me fez me interessar por lógica foi tentar
descobrir de onde começa tudo, né? Inclusive, isso tem a ver também com o momento em que eu percebi que eu precisava melhorar a minha base matemática. Aí eu fui voltando, né? E o que é que eu preciso saber? Isso aqui eu estou sabendo? Não. Eu não sei por quê. Eu não sei porque eu não tinha aprendido outra coisa que veio antes. Aí eu saí voltando para descobrir onde é que estavam os problemas. Aí, onde é que começa tudo, afinal? Começa de onde? Começa da lógica. Tudo a matemática é baseada na lógica. Pronto, aí eu fui estudar lógica. Só que conforme eu estudava lógica, eu percebi que tinha esse círculo vicioso, essa coisa que parece que nunca acaba, um cachorro mordendo o rabo, que você vai estudar lógica, mas você já precisa ter noções de lógicas intuitivas para saber a lógica mais formal. E também tem a coisa da teoria dos conjuntos. Vai estudar lógica, mas envolve conjuntos. Querendo ou não, aqui de vez em quando vai aparecer um conjuntinho disfarçado. Então precisa ter certas noções de conjuntos para estudar lógica. Só que a lógica é uma das ferramentas para estudar conjuntos. Aí fica nisso, uma coisa depende da outra, né? E nunca acaba. Mas tudo parte da nossa intuição. Você vai, a partir da intuição, vendo esses assuntos de maneira bem informal, como a gente está vendo agora, depois aprofunda mais um pouquinho e assim vai. De alguma forma isso dá certo, não sei explicar exatamente. É uma coisa que parece que não tem começo nem final, mas termina que funciona e você aprende de alguma forma. Bom, álgebra booleana. A partir de agora a gente vai fazer conta com proposições para provar essas proposições. Na álgebra que nós conhecemos, que envolve expressões numéricas, nós temos operações, adição, multiplicação e constantes, como 0 e 1. Aqui, as operações vão ser os conectivos lógicos. E ou não, se somente se. Não, se somente se, na verdade, vai ser visto mais como uma igualdade, né? E as constantes vão ser os símbolos aqui de absurdo, né? E tautologia, que é o falso e o vero. Pronto, então com isso nós formamos uma espécie de álgebra que é chamada álgebra booleana. Aí eu vou definir aqui um símbolo que não é um conectivo lógico, ele é um símbolo da metalinguagem para expressar que duas fórmulas da lógica proposicional são equivalentes. Então, assim, é necessário entender a diferença entre isto e a setinha dupla aqui. Se eu escrever assim, eu estou dizendo que a fórmula A se somente se B é verdadeira. Só que quando eu digo que a fórmula A se somente se B é verdadeira, eu estou fazendo uma afirmação num nível mais alto, que é o nível da metalinguagem, porque eu estou falando de uma proposição. Para eu falar de uma proposição em determinado nível, eu tenho que estar num nível mais alto. Então, a diferença entre essa expressão aqui e a setinha dupla B é que essa está no nível mais alto, que é o nível da metalinguagem. E a outra é como se fosse um objeto de estudo. Nós, quando olhamos para, vamos dizer, cadê? Onde é que eu acho um sim somente se aqui? Não, tô achando não. Em algum lugar eu vou achar aqui por aí. Pronto. Aqui, né? Essa fórmula aqui, ó. P se somente se que. Isso é um objeto de estudo. Você está olhando para ele por cima. Você está estudando ele, você não está falando isso. Isso é seu objeto de estudo. Só que você pode falar coisas sobre esse objeto de estudo. Por exemplo, você pode falar que esse objeto é uma expressão que representa uma proposição verdadeira. Quando você diz isso, você está num nível mais alto, que é o nível da metalinguagem, olhando para baixo, para uma coisinha lá que você está estudando e está dizendo essa coisinha denota uma proposição verdadeira. Então, para não ter que estar sempre escrevendo esta fórmula denota uma proposição verdadeira, esta fórmula denota uma proposição verdadeira, para não ter que estar sempre escrevendo isso em português assim,
você simplifica, você usa um símbolo, mas esse símbolo nós estamos fazendo questão de não ser o mesmo daquele que foi usado lá na coisinha que você está estudando. Então é essa a diferença entre essa setinha dupla e aquele igual meio curvado, né? Aquele símbolozinho que apareceu aqui. Esse símbolozinho aqui. Então, quando você fala assim, você está dizendo aquela fórmula, no caso aqui, A se somente se B, é verdadeira. Mas isto não é uma fórmula. Isto é uma maneira de falar sobre fórmulas. Portanto, pertence à metalinguagem. Da mesma forma, esse símbolozinho aqui dos 3 tracinhos pertence à metalinguagem. Porque nós usamos esse símbolo quando nós queremos dizer que 2 outras expressões denotam a mesma proposição. Então, nós estamos falando também sobre proposições. E quando falamos sobre proposições, nós estamos no nível da metalinguagem. Pronto. Então, eu falei aqui que a equivalência lógica ela vai ser usada como espécie de igualdade para essa álgebra booleana. E o que é que tem a ver a igualdade com a equivalência lógica? O que tem a ver é que ambas satisfazem 3 propriedades aqui. Reflexividade, simetria e transitividade. Reflexividade é a seguinte, no caso da noção aqui de equivalência lógica, né? Podemos dizer que para toda fórmula A, essa fórmula é equivalente a si mesma. Ou seja, em outras palavras, eu estou dizendo que a fórmula A, se somente se A, é uma tautologia. E isso você pode facilmente verificar com tabela verdade. Uma tabelinha bem pequenininha, com uma variável só. Eu posso também dizer que se A é equivalente a B, então B é equivalente a A. Sim. Isso aqui é chamado simetria. E eu posso dizer que se A é equivalente a B, B é equivalente a C, então A é equivalente a C. Transitividade, isso aqui. Então, essas 3 propriedades também são propriedades da igualdade, porque é claro que A é igual a A, se A é igual a B, então B é igual a A, e se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Então, a semelhança entre a equivalência lógica e igualdade é essa, que as 3 são relações de equivalência, ou seja, são relações que satisfazem essas 3 propriedades aqui, reflexividade, simetria e transitividade. Se você for ver livros de eletrônica, por exemplo, sistemas digitais, você vai ver álgebra booleana, esse assunto aqui, mas provavelmente com uma outra notação, que é esta aqui. Alguns autores, ao invés de não P, escrevem P barrado, né? O P e Q é escrito assim, com um pontinho ou então sem nada no meio. O ou é escrito como mais. Isso é para enfatizar a analogia que existe entre essa forma de fazer lógica, né, que é a álgebra booleana, e a álgebra que conhecemos da escola. Então, esse símbolo seria o 0 e esse outro seria o 1. Ou seja, falsidade é o 0 e verdade é o 1. Mas, nesse curso, não adotaremos essas notações. Então, aqui eu estou pedindo agora para você provar essas proposições aqui algebricamente, usando as leis de Boole, que são aquelas 19 tautologias, né? E eu vou mostrar aqui exemplos de como fazer isso. Bom, eu vou mostrar aqui o primeiro exemplo, né? Eu vou mostrar esta proposição usando as leis de Boole. Então veja aqui, a cada passo, quando eu estou usando esse sinalzinho aqui de equivalência lógica, significa que eu passei de uma fórmula para outra usando alguma lei de Boole. Então vamos aqui tentar identificar quais foram as leis de Boole que eu usei em cada passo. Eu estou afirmando que esta fórmula é equivalente a esta. Por quê? Então eu tenho que voltar lá nas leis de Boole e procurar essa justificativa lá nas leis de Boole. Isso vai ser exatamente a lei de De Morgan, uma das leis de De Morgan.
Memorize isso aqui que eu vou voltar lá nas leis de Boolean. Mas perceba aqui que eu tenho um não numa conjunção, né? É o não envolvendo uma conjunção de duas fórmulas. No caso são P e não P, mas não interessa que é não P a outra. Podemos chamar de P e Q. Chame esse não P aqui de Q. Então aqui nós temos negação de P e Q. E o que obtemos embaixo é não P ou não Q. Então, a ideia aqui é tentar justificar que a negação de P e Q é a disjunção da negação de P e da negação de Q. Isso vai aparecer Lei de De Morgan 1. As leis de De Morgan fazem parte das leis de Boolean. Você tem a versão 1 aqui, que transforma I em OU. E tem a versão 2, que faz o contrário, transforma OU em I. Então, o que está sendo dito aqui é que a fórmula que aparece de um lado da setinha dupla é equivalente à fórmula que aparece do outro lado da setinha dupla. Por isso que eu estou usando lá, na solução do exemplo, aquela igualdade curvada aqui no meio, porque lá eu estou falando a nível de metalinguagem que esta fórmula de fato é equivalente a esta. Ou seja, o que eu estou dizendo lá, a nível da metalinguagem, é que esta fórmula é uma tautologia. E de fato é, como está sendo enunciado aqui nessa proposição 1. Então, voltando. Então, daqui eu passei para esta, usando lei de De Morgan 1. Depois, como é que eu passo daqui para cá? Eu passo daqui para cá, ó, perceba que no início é igual, né? Não P. Aí depois vem o OU e depois, no lugar de negação dupla de P, eu escrevo P. Opa, negação dupla, né? Onde é que apareceu negação dupla? Negação dupla apareceu no exemplo 3 aqui, ó, dupla negação, que diz que a negação da negação de P é equivalente a P. Eu enunciei que o que eu chamaria de leis de Boolean seriam a proposição 1, as tautologias da proposição 1 aqui, e também esse do exemplo 3 que eu coloquei separado apenas porque ela é uma dual de si mesma. E eu quis enfatizar a dualidade lá quando eu escrevi a proposição 1, então eu quis colocar essa autodual separada. Mas as leis de Boolean são formadas também por ela e pelas outras que estão lá na proposição 1. Então, ó, não P é equivalente a P. É isso que me permite trocar não P por P, usando dupla negação. Mas tem uma outra coisa que eu estou usando aqui também. Eu estou usando, na verdade, substituição, aquele primeiro princípio da substituição. Por quê? Porque eu tenho uma fórmula que é mais complexa do que um não P. É uma outra coisa aqui no início, junto com o não P. Então, eu não estou transformando apenas não P em P. Eu estou transformando isso tudo em isso. Então, o que eu estou fazendo, na verdade, é aplicando o primeiro princípio da substituição. Pense o seguinte, esta fórmula que eu tenho aqui no início, ela é o resultado da substituição de não P ou Q. Aí você pega a fórmula não P ou Q e substitui essa variável Q por esta fórmula não P. Então, isso vai dar este que é o resultado de uma substituição. E, analogamente para a outra de baixo, você pode pensar nessa aqui como sendo o resultado de uma substituição, que seria a substituição da fórmula, a substituição da variável Q na fórmula não P ou Q. Aí você pega esse Q e substitui por quem? Por P. Aí fica assim. Então, o primeiro princípio da substituição diz isso, que eu posso fazer, né, uma substituição de determinada variável lá em duas fórmulas equivalentes por expressões que são equivalentes. Então, obtenho duas fórmulas equivalentes aqui. Depois, da terceira linha para a quarta, o que é que eu estou fazendo? Eu estou só trocando a ordem aqui. Ó. O que é que permite eu trocar essa ordem?
Onde é que está dizendo aqui que eu posso trocar a ordem do OR? Comutatividade do OR. P ou Q é equivalente a Q ou P. Então é isso que me permite trocar essa ordem aqui no OR. Então troquei daqui para cá. Por último, P ou não P. P ou não P é verdadeiro. É o verum. Por quê? Porque está lá, lei de Boole. Aqui, ó, complementação do OR. P ou não P equivale a verum. Então justifica o último passo da prova. Aí, ó, eu comecei com uma fórmula, fui modificando, em cada passo garantindo a equivalência. Provei o quê? Que essa fórmula, no início, equivale a verum. Portanto, a fórmula dada no início é uma tautologia. Ou seja, eu provei essa fórmula, logicamente. E vai ter outros exemplos aqui. Pior que essas do início são mais fáceis. Então é melhor eu deixar para vocês fazerem essas do início e mostrar do final. A do final é grande, viu? Deu 3 páginas aqui. Mas vamos olhar essa outra do final e depois eu peço para vocês fazerem a segunda, que não é tão difícil. Mas assim, pessoal normalmente demora um pouquinho para pegar o jeito dessa álgebra booleana aí. A primeira vez que eu estudei isso foi no curso o primeiro curso que eu comecei a fazer numa universidade foi ciência da computação. Aí depois eu mudei para matemática, né? No primeiro período eu comecei a ver esse assunto aí. Demora um pouquinho para a pessoa pegar o jeito. Porque assim, o difícil não é entender as leis. Decorar as leis pode ser um pouco chatinho se você tentar decorar. Mas o mais difícil é saber o caminho, né? Saber usar as regras. É como resolver a equação mesmo. Às vezes você vai por um caminho que não dá em lugar nenhum. Tem que saber usar as regras algébricas para conseguir provar. Então eu vou mostrar a letra F aqui, que é um pouco grandinha, mas é bom, porque tem vai ser várias utilizações dessas regras aí dentro dessa solução. Bom, então vamos dar uma olhadinha na letra F. Eu quero provar aqui a seguinte: se P implica Q e Q implica R, então P implica R. Ou seja, isso aqui é chamado transitividade da implicação. É bem razoável, sabe? Se P implica Q e Q implica R, então P implica R. Você aceita facilmente isso aí, baseado no que conhecemos sobre proposições e o conectivo implica. Agora eu estou provando algebricamente. Você pode provar também pela tabela verdade. Pronto. Primeira coisa que eu fiz foi o quê? Acrescentar um parênteses que estava omitido na fórmula dada. Lembre-se que nós estabelecemos regras de precedência, né, e eliminação de parênteses para facilitar a anotação. Então, aqui deveria ter um par de parênteses envolvendo essa conjunção para eu ter clareza de qual é o conectivo que eu utilizo primeiro, se é o i ou se é um implica. Aí como é que eu sei? Qual é o que tem maior precedência? Nós definimos que na ausência de parênteses você vai entender a conjunção como tendo precedência maior. Por isso eu coloquei aqui embaixo parênteses nessa conjunção. Ela é calculada primeiro, como se fosse assim. E a primeira expressão, na verdade, nem é uma fórmula realmente da lógica proposicional. É só esta última que é. Se bem que esta última também tem um problema. Ela deveria ter parênteses mais externos aqui. Isso é uma coisa que só numa abordagem mais formal eu tomaria o cuidado em definir precisamente quais são as fórmulas da linguagem da lógica proposicional. Bom, mas de qualquer forma.
essa fórmula dada aqui tem parênteses faltando, eu completei aqui embaixo. Aí, o que eu fiz em seguida? Eu completei esse parênteses também para dar uma clareza maior de quais regras eu estou utilizando. Porque se você dispensa parênteses, por exemplo, você pode não perceber, por exemplo, quando você usar associatividade, né? Se você não usa parênteses quando tem P, I, Q e R, você já está supondo a associatividade. E eu estou querendo deixar claro aqui em qual ponto eu estou usando qual regra. Por isso eu estou preferindo escrever com parênteses. Com todos os parênteses. Exceto os mais externos que deveria ter aqui fora de tudo. Aí, próximo passo, eu fiz o quê? Eu tentei escrever a implicação em termos do não e do ou. Aqui. Tudo que foi implicação, essas mais internas lá. Não, por enquanto essa não, mas as mais internas desses parênteses menores, eu estou reescrevendo em termos do ou e do não. E nós vimos como fazer isso na aula passada aqui, ó, na parte de interdependência dos conectivos. Nós vimos aqui, ó, que podemos expressar o i em termos de não e ou assim, ó, substituindo esta fórmula por esta. O ou em termos de não e i, substituindo esta fórmula por esta. O implica em termos de não e ou, aí é isso que eu estou fazendo, ó, substituindo esta por esta. Isso foi visto na aula passada. Então, voltando. Aqui, pronto. Substituir essas três implicações pela expressão equivalente em termos de não e ou. Depois tem outro implica aqui que sobrou, que eu deixei para substituir depois. É um implica que envolve toda essa expressão aqui antes da setinha e também a outra que vem depois. Aí eu vou pegar, fazer a mesma substituição, né? E o implica em termos do não e do ou. Fica assim, você nega a parte antecedente da implicação, estou negando aqui, e faz a disjunção dessa negação com a parte consequente que você tinha na implicação. Pronto, então cheguei aqui. Foi só isso que eu fiz. De novo, eu estou usando, além dessa equivalência, que permite escrever a implicação em termos do não e do ou, eu estou usando também substituição aqui. Porque nós estamos substituindo expressões menores dentro da fórmula, no caso aqui a implicação, né? Nós substituímos por esta. Só que essa substituição foi feita numa parte da fórmula, porque a fórmula toda é esta. Só que, pelo primeiro princípio da substituição, você consegue justificar isso. Já que esta é equivalente a esta é equivalente a esta e esta é equivalente a esta, então esta toda lá em cima é equivalente também a esta toda aqui embaixo. Isso vem pelo primeiro princípio da substituição. Aí depois eu aplico daqui para cá. Nesse caso eu não preciso usar o primeiro princípio da substituição, porque já envolve a fórmula toda. Eu tenho tudo isso aqui que eu posso chamar de A, tudo isso aqui que eu posso chamar de B. Então, A implica B equivale a não A ou B. Pronto, não precisa de substituição aí, porque já envolve a fórmula toda de uma vez só. Talvez envolva o segundo princípio da substituição. Envolve o segundo princípio da substituição. Porque uma coisa é A implica B, outra coisa é, no lugar desse A, considerar isto tudo aqui, e no lugar do B, considerar isto tudo aqui. Então, pelo segundo princípio da substituição, você tem essa equivalência. Depois, o que é que eu estou fazendo? O não está aplicado num I. O não está aplicado numa conjunção. Eu posso usar De Morgan aqui. Aí vai ficar assim, né? Negação da conjunção vira uma disjunção de negações. E a outra parte eu só repeti. Então eu usei De Morgan. Uma daquelas regras lá de De Morgan. Eu acho que é a primeira, que transforma I no OU. Depois mais De Morgan aqui, nessas expressões menores aqui, ó. Tem um não aplicado num OU. Então isso vai virar um I. Um I que vai ser aplicado nas partes que eu tinha antes, só que negadas, né? Não P vira não P e Q vira não Q. E o OU no meio vira I. Pronto.
Aqui a mesma coisa. Mesma coisa. Daqui para cá, mesma coisa. E a outra parte aqui, à direita, eu só repeti. Depois, se alguém tiver dúvida, fala pelo microfone, tá? Depois, o que é que eu usei aqui? Substituí não P por P. Ou seja, usei a dupla negação. Do outro lado também, eu substituí não que por que. No final, só repetir. Daqui para cá, eu troquei a ordem desses operandos aqui do OU. Agora, para que eu fiz isso? O mais difícil é perceber isso. Para que eu fiz isso? Eu notei que seria interessante juntar esta parte com esta. Quando eu estava aqui, quando eu cheguei aqui, eu notei o que é que eu faço para simplificar isso. Seria bom que eu tivesse esta parte junto dessa. Por quê? Porque esta parte tem um P e a outra parte tem um não P. Quando eu juntar uma com a outra, talvez eu obtenha um não P ou P, que viraria verdadeiro, viraria o verum. Então, pelo que eu estou lembrando aqui, acho que foi por isso que eu fiz. Eu acho que sim. Então, só que para juntar esta com esta, eu tenho que aplicar associatividade e comutatividade. Tem que fazer uma reorganização aí, primeiro trocando a ordem dessas duas no OU aqui. Então, troquei a ordem delas, usando comutatividade do OU. Depois, eu tenho que reorganizar esse parênteses que está envolvendo esses dois outros parênteses menores. Usando associatividade agora, eu posso trocar a posição desse par de parênteses que está aplicado no OU, colocando ele aqui. Perceba que eu só troquei a posição dos parênteses e não das partes menores que compõem a expressão. As três partes permanecem no mesmo local. São os parênteses que mudaram apenas. Pronto, aí eu cheguei aqui e vou continuar do outro lado. Essa mesma fórmula vai aparecer igualzinha agora quando eu passar a página. Apenas copiei para cá. Ó. Tá vendo? Essa fórmula é essa aqui, a mesma coisa. Como eu apenas copiei, eu não vou colocar o igual curvado aqui, a equivalência lógica. Eu vou colocar os três tracinhos, porque é exatamente a mesma fórmula. Essa que eu coloquei aqui é exatamente a mesma fórmula que eu tinha antes aqui. Então, três tracinhos. Eu fiz isso só para não ter que fazer um passo no passar de páginas, né? Não, eu tô apenas passando a página. Vou dar uma pausa aqui para recomeçar depois. Pronto. Aí depois o que é que eu faço? Aqui chegou a hora de eu tentar juntar o P com não P. Então vamos ver.